Boa noite, irmãos e irmãs. Antes de nós iniciarmos a mensagem dessa noite, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 apenas. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Gostaria que os irmãos, para nós podermos fazer um passeio pela Bíblia nessa noite, que os irmãos tivessem no coração essa mensagem, principalmente acerca do ensino. Não que nós vamos desprezar o restante, não é isso, mas com foco maior no ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vamos fazer mais uma oração? Pai Santo de misericórdia, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, crendo que o Senhor está presente conosco aqui nesta noite, porque a Tua Palavra assim nos garante. E queremos, Pai querido, mais uma vez, pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente, nos instrua, e que fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Que a Tua mensagem possa alcançar os nossos corações, Pai. Que possamos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade e acolher com mansidão a Tua santa palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor nos agracie com a Tua presença maravilhosa e principalmente com a instrução da Tua santa e preciosa palavra. Assim oramos, agradecidos pelo privilégio de poder nos assentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz mais uma vez. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema desta noite, modelos de pais e filhos segundo a Bíblia. É um assunto bastante importante, um assunto bastante sério e que tem falado a igreja. E nós vamos fazer então um passeio pela Bíblia nesta noite, como nós dissemos, com esta visão de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, para nós iniciarmos. Gênesis 2, versos 16 e 17. Nós vamos ver aí a primeira família. Eu vou citar aí alguns exemplos negativos e depois eu vou mostrar também alguns exemplos positivos para que a gente possa também ter esperança. Bem? Muito bem, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Depois que o Senhor criou todas as coisas, ele ainda diz, e o Senhor, verso 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmão, nós estamos diante de uma ordem direta que o Senhor deu a Adão e Eva. Então o Senhor, quando deu essa ordem, Ele não teve rodeios, não teve meias palavras, não teve palavras que pudessem gerar dúvidas, não, Ele foi objetivo, foi simples e direto. Quando Ele disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí eu gostaria que os irmãos andassem um pouco mais para a gente ganhar tempo, capítulo 3 aí de Gênesis mesmo, do verso 6 até o 13. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha aqui a ordem que havia sido dada. E a resposta do homem: então disse o homem:
a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Transferência. Disse o Senhor, Deus à mulher, que isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, eu gostaria que a gente atentasse um pouco para este ponto, que o Senhor tinha dado uma ordem direta para este casal, e eles então descumpriram essa ordem. E o Senhor deu uma oportunidade para eles, chamou eles e disse, vocês descumpriram a ordem que eu lhe dei? Qual deveria ser a resposta? Nós olhamos daqui para lá, depois de tudo passado, nós poderíamos pensar, como eles são tolinhos, né? Tentando como se pudesse enganar Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, tentamos enganar Deus, né? Então, isso tudo, irmãos, nós estamos vendo, todas as situações que nós vamos ver para frente, outros exemplos, vão gerar consequências. E a consequência desse ato pecaminoso começou a então gerar situações que trouxeram danos ao povo de Deus, à criação de Deus. Começou a trazer situações complicadas, difíceis. Olhem comigo aí no capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ver a consequência desse descumprimento, de desobedecerem a Deus. Olhem comigo Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então, o pecado já começa a trazer as suas consequências, para que a gente possa ver. Acontece, então, o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a ver a consequência de um pecado e ainda persistirmos nesse caminho do pecado. Então, quando o pecado vem, e ele vem sobre nós, e nós somos limitados, muitas vezes caímos no pecado, qual que é a nossa mais rápida atitude, irmãos? Confessar, arrepender, clamar ao Senhor, pedir graça para o Senhor, arrependimento, para que esse pecado não venha ainda trazer outras situações mais difíceis, outros pecados. Pecadinho, uma porta de entrada para pecados maiores. E se nós não voltarmos, nós não nos arrependermos e voltar, nós vamos continuar seguindo e vamos continuar levando outros conosco, porque quando nós estamos no caminho do pecado, é muito comum nós tentarmos trazer outros conosco, e esses outros também vão sofrer danos juntamente conosco. Então, essa foi a primeira família que teve o pecado, a desobediência, e teve também a consequência. Segunda família, Isaac e Rebeca. Outra situação que nós vamos ver também, onde houve complicações, houve pecado e houve consequência. Rebeca era estéril, não podia ter filhos. Isaac então orou por ela, e 20 anos depois de seu casamento, ela engravidou e teve os gêmeos. Então nós conhecemos bem a história de Esaú e Jacó. Muito bem, irmãos. Gênesis capítulo 25, versos 27 e 28. Gênesis 25, versos 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha aqui o perigo, irmãos. Um tinha preferência por Esaú e a mãe tinha preferência por Jacó. A gente começa a perceber aqui uma divisão. Então isso aqui começa a trazer, me trouxe temor, e eu convido os irmãos também a tentarem para a instrução, como nós vimos que toda a palavra é inspirada por Deus. E aqui nós vemos uma instrução, que se está ali na Bíblia, é porque é importante para nós. E essa preferência de filhos pode trazer consequências graves, consequências drásticas. E nós vamos ver um pouco mais à frente, isso gerou conflito, isso gerou disputa, isso gerou concorrência dentro da casa de Isaac e de Rebeca, e trouxe consequências graves. Inevitavelmente vêm as consequências, irmãos. Então vamos caminhar um pouco mais aí, capítulo 27 de Gênesis. Nós vamos ver que a mãe começa a mostrar a sua preferência de forma mais evidente. A gente começa a ver a participação direta da mãe em Gênesis capítulo 27, de 1 a 10. Quando Jacó já estava na sua velhice, quando Abraão já estava na sua velhice, então
a gente vê essa situação trazendo, Isaac, irmãos, Isaac, né? Tendo-se envelhecido Isaac, primeiro versículo, tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, estou aqui. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, o preferido, né? Jacó, ouviu teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Percebam aqui uma armadilha, irmãos. Olha o perigo dessa mãe, falta de sabedoria, tá? Então, irmãos, é muito importante que tanto o pai como a mãe esteja se colocando diante do Senhor, esteja buscando do Senhor sabedoria. Não confiemos mais na nossa sabedoria terrena, que é limitada, pecaminosa, cheia de falhas, mas que possamos verdadeiramente depender do Senhor a cada dia, buscar de Deus graça, sabedoria, para que a gente não entre nesse caminho perigoso. Versículo 35 e 36, aí do mesmo capítulo 27, nós vamos ver uma situação que começa a se complicar. Versículo 35, respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente, quando Esaú voltou, né? Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ou seja, nós sabemos que Esaú já tinha abrido mão da primogenitura, e Jacó, por um prato de lentilha, e Jacó tomou posse dessa primogenitura, né? Então já foi uma situação que ele havia enganado o seu irmão. E aqui, mais uma vez, agora com a participação da mãe, a situação se torna mais grave ainda. E aí, então, nós vamos ver a consequência disso, irmãos. Convido os irmãos a irem no mesmo capítulo 27, versículo 41. Nós vamos ver a consequência dessa situação. Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Irmãos, parece brincadeira, parece alguma coisa que, de alguma forma isso vai ajustar. Não vai, irmãos. Nós precisamos de uma vida reta, de uma vida santa diante do Senhor. Nossos filhos estão olhando para nós. Não adianta eu dizer para o meu filho: não fuma, cigarro faz mal. Não fuma, meu filho, o cigarro é prejudicial. Não, eu preciso ser um modelo. Meu filho precisa ver em mim alguma coisa positiva para que ele possa seguir. O exemplo vai falar muito mais do que as minhas palavras. Se meu filho não vê atitude, se ele não vê em mim uma vida reta, santa, dificilmente ele vai querer seguir esse caminho. Daí a importância de eu realmente atentar de como eu estou vivendo, de como eu estou andando, para que aquele que está olhando para mim possa realmente olhar. Irmãos, não é difícil a gente ver nossos filhos muitas vezes tentando calçar o nosso sapato, que é bem maior, e eles tentando andar pela casa com o nosso sapato. Quantas vezes já vimos cenas assim? Nossos filhos tentando pegar o barbeador, às vezes até com o risco de se cortar. Por quê? Porque eles estão olhando para nós, eles querem imitar a nós. Certa vez eu ouvi uma frase de um pai falando para um filho: meu filho, toma cuidado nos caminhos que você está andando aí, toma cuidado da maneira como você está andando. E o filho então respondeu: pai, eu acho que é bom o senhor tomar um cuidado, porque eu estou olhando exatamente para o senhor, eu estou imitando o senhor. Então é importante, irmãos, nós atentarmos para a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos andando. E então, nossos filhos estão andando, olhando para nós. Nós temos ainda
outros exemplos, nós temos o exemplo de Sansão, que foi um homem que viveu de maneira promíscua, um homem que vivia se envolvendo com as prostitutas, com as filisteias, o pai e a mãe orientando, lá, será que aqui não tem irmãs para você se envolver, para você se casar? Mas não, ele desobedeceu aos pais e foi se envolver com as mulheres filisteias, que as mulheres incircuncisas, estava junto com os homens incircuncisos, andando com pessoas que não eram, fazia parte do rol do povo de Deus, e ele então entrou por esse caminho. E eu falo aos jovens, meus jovens, vocês que estão em fase próximo de namoro, atentem, o Senhor não tem prazer no jugo desigual. Muitas vezes, nós jovens, quando estamos na idade de juventude, nós queremos as coisas todas para ontem, nós queremos as coisas, tudo tem que ser hoje, tem que ser rápido. Mas não tem irmãs na nossa igreja onde eu possa me relacionar, eu vou procurar de qualquer jeito. Não, espera no Senhor. Veja como foi a vida de José, veja como foi a vida de Samuel, veja como foi a vida de Daniel, e tantos jovens que servem como modelos. Atentem para a maneira com que você está vindo para o culto, atentem para a maneira como você tem andado, para você não ser uma pedra de tropeço, para sua irmã, ou vice-versa, da sua irmã para o seu irmão. Tenha reverência, tenha cuidado quando estiver no culto, atente para a palavra do Senhor. Meus jovens, eu falo para vocês, amanhã ou depois, não vai descer uma nave espacial aqui, trazer outros presbíteros para continuarem carregando a Arca da Aliança, continuar pregando o Evangelho. Não, são vocês que vão estar aqui. Atentem para isso. Sansão viveu de uma vida totalmente desregrada. No livro de Juízes, especialmente capítulo 13 e 14, ali nós não vamos abrir os textos agora, que o tempo é um pouco escasso, mas depois vocês podem olhar o livro de Juízes, capítulo 13, 14, até o 16 ali. No final, vocês vão ver o que aconteceu com Sansão, quando todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila, uma história bonita, mas que terminou de uma maneira trágica. A maneira com que Dalila desvendou o coração de Sansão, tirou dele o segredo que havia sido, que Deus tinha falado a ele, e aí então Sansão se tornou motivo de zombaria. Os filisteus, depois que descobriram que ele não tinha mais a sua força, então trouxeram ele, está lá em Juízes capítulo 16, versículo 25, diz assim: alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando os fizeram estar em pé entre as colunas. Então a gente sabe que a história de Sansão terminou como? Sansão derrubou os pilares, e houve mais morte no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Sansão era o fortão do cabelão, como a gente ouve aquele hino, bonitinho para as crianças, né? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Então a gente viu que realmente Sansão teve uma situação muito triste por desobediência. Então, meus jovens, filhos que ainda são idades jovens, atente para aquelas falas chatas, né? Poxa, mas meu pai é chato, hein? Parece que ele só vê as coisas difíceis para mim, ele só impõe situações que é difícil para mim, mas pode ter certeza, que se seu pai está falando isso é porque ele te ama, é porque ele quer o melhor para você. Atentem para a fala dos seus pais, ainda que pareça chato. Quarta família, família de Eli, prostituição e profanação. Em Siló, local de culto e adoração, sacrificava-se ao Senhor, de modo que a espiritualidade do povo era mantida viva através de oferendas e sacrifícios. Mas tinha ali um exemplo que não era bom. Convido os irmãos para ir lá para o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Hoje vai ser uma oportunidade daquela, a gente fazia 2 cursos, né? De ouvir a pregação e ainda treinar a achar os livros, né? São livros meio diferentes. Mas é bom. 1 Samuel, capítulo 2, 12 e 14, apenas. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão,
e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Irmãos, que péssimo exemplo desses jovens. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Muito bem, aqui nós estamos diante de dois jovens irreverentes, né? Eles estavam diante de uma situação em que, muitas vezes, era dito que o testemunho deles não era bom. O testemunho deles era terrível. Era filho do profeta, mas não se portava como tal. E ainda aí no capítulo 2 mesmo de 1 Samuel, versículos 22 a 25, versículo 22 a 25 diz: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estai fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos, que tragédia, que situação terrível desses dois jovens. E esse pai, Eli, ele era um homem que Eli foi um homem que evangelizou Samuel. Era aquele homem que foi um modelo para Samuel. Ele foi modelo em muitas áreas, mas dentro da sua casa ele falhou. E nessa noite, eu gostaria de trazer uma exortação para a igreja. Atentem para dentro de casa, irmãos. Essa é uma mensagem que está falando muito para mim. Eu me uno aos irmãos nessa noite, pregando para mim também, porque é uma área difícil para nós, é o nosso primeiro vestibular, é dentro da nossa casa, é ali que nós estamos sendo treinados, é ali que nós somos constantemente colocados à prova. E eu gostaria de dizer para os irmãos que nessa semana especialmente, eu tive momentos de ter que tomar algumas decisões, e foi muito bom quando a gente aprende aquela frase que diz, né, fechado para a balança. Tive que fechar para a balança lá em casa, mas não dei conta, irmãos, de resolver a situação sozinho. Tive que buscar ajuda, e foi muito bom. Eu digo para os irmãos, não perca a oportunidade. Quando tiver uma oportunidade, nós temos aí uma igreja inteira para nos ajudar. E foi muito importante a ajuda que eu tive. E a situação desses dois filhos era uma situação de urgência, era uma situação que não tinha como esperar mais, mas ele procrastinou, levou a situação um pouco mais, né? Não se deu conta da situação, e aí então nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 4, versos 10 e 11, para nós vermos a consequência disso, irmãos. A consequência dessa situação trouxe graves prejuízos para essa família. 1 Samuel, capítulo 4, versos 10 e 11. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Irmãos, que tragédia. Esses dois jovens, morte precoce, viveram de qualquer jeito, não honraram pai e mãe, não honraram o Senhor, pelo contrário, eles acabavam zombando. E lá no versículo 21, a gente vê a mulher de Finéias traz aquela famosa frase que a gente conhece muito bem, aquela expressão, né? E acabou, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, que tragédia. É mais uma situação que nos traz temor, mais uma situação para nós atentarmos. A quinta família aí, eu vou só apenas passar rapidamente, os irmãos conhecem bem a história de Davi, quando Davi cometeu o pecado do adultério, depois disso ele teve aquele homicídio com Urias, né? Mandou Urias para a frente de batalha para que morresse, e nós sabemos que tudo isso também gerou consequências terríveis
Irmãos, essa situação de Davi, a gente acha que era muito fácil Davi já ter percebido, ter se arrependido e ter resolvido a situação. Mas Davi tentou resolver do seu jeito. Ao invés dele voltar, buscar ajuda, pedir ajuda de forma humilde, não, ele tentou resolver do seu jeito. Não, eu consigo. Eu vou levando de um jeito ou de outro, e a situação só se complicou. E aí, então, nós chegamos lá no capítulo 3, né, de 1 Samuel, aí, a gente vê a consequência disso, né, 2 Samuel. Quando a gente olha no capítulo 3 de 2 Samuel, a gente vê a consequência disso. Eu não preciso abrir, eu vou só comentar rapidamente. A gente vê que houve um incesto de Amnon, que estuprou sua meia-irmã Tamar. Teve a situação de Absalão, que matou Amnon. Davi começou a perseguir Absalão por conta desse assassinato, e a gente sabe que toda essa história não acabou bem. Tudo por conta do pecado. Irmãos, vão anotando esses pontos, para no final a gente fazer uma conclusão de tudo isso. Graças a Deus que aqui nós temos também bons exemplos, não são apenas exemplos negativos. Gostaria de ver com os irmãos também, fazer mais um apanhado aqui, de famílias que se guardaram, famílias que obedeceram às instruções do Senhor e que deram bons testemunhos. E graças a Deus por isso, né? A primeira família que aí nós podemos ver, que fez diferente, que foi obediente, que realmente procurou obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 6, vamos voltar ali no livro de Gênesis capítulo 6, versos 5 até o 9, nós vamos falar de Noé. Um bom exemplo para nós. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, olhem aí no versículo 22, aí do capítulo 6 mesmo. Diz assim: assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Olha a ordem que Deus deu para Noé. Nunca tinha caído uma gota de água do céu ainda não havia chovido. E Deus fala para Noé: olha, quero que você constrói uma arca que seja com tantas medidas de comprimento, tantas de largura, por tantas de altura, vai ser calafetado com tal betume, vai ser feito com tal madeira, vai ser de tal forma. E aí a gente chega no versículo 22, assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos pensar, irmãos, é difícil eu vir na reunião aqui de domingo? É difícil, é verdade, puxa, eu tenho que andar longe, olha, é complicado. É difícil eu vir na reunião de quarta-feira? Puxa, reunião de oração, difícil também, né? Puxa vida. Quinta-feira, reunião do homens, depois das mulheres, puxa, começa a ficar muita reunião. Sábado tem que trazer as crianças ainda, demais, né? Domingo de manhã, não, eu vou à noite já está bom, né? Irmãos, vamos pensar na obediência desse homem. Esse homem tudo ele fazia, enquanto alguém tinha que preparar a alimentação, a comida, alguém tinha que arrumar roupa, alguém tinha que preparar a cama, a situação. E não foi feito de um dia para o outro. Quantos anos Noé levou construindo essa arca em obediência? Noé foi obediente. Ele achou graça diante do Senhor. Ele considerou tudo aquilo que o Senhor falou. E quem foi que deu testemunho de Noé? O próprio Senhor. Noé era íntegro. Ele era justo e andava diante do Senhor. A tristeza de Deus para a comunidade, com a humanidade corrompida dos tempos de Noé, levou a decidir por um novo começo. Noé e sua família foram preparados para o projeto de Deus, para se fazer uma humanidade melhor. Irmãos, essa noite Deus está nos chamando para sermos preparados para um novo projeto de Deus. Cada um de nós pode fazer a diferença. Eu não preciso construir uma arca, mas eu preciso viver uma vida de obediência diante do Senhor, isso é importante.
Noé exerceu ao lado de sua família uma fé que os levou à obediência naquilo que Deus lhe ordenara. A obediência. Com isso, Deus estabeleceu um novo projeto e Noé e sua família tiveram uma aliança de amor com seu Deus. Então Deus realmente instrui e Noé obedece. Deus determina, Noé obedece. Deus manda e ele obedece na íntegra. Ele fez tudo conforme o Senhor lhe mandara. Capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler rapidamente, depois nós vamos para outro texto. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Depois, mesmo capítulo 7, versos 5 a 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, toda essa família era alcançada. Toda essa família era instruída e via aquele homem como um modelo, via exemplo a ser seguido e seguia. E Deus então cuida dessa família. E Deus cuida da minha, Deus cuida da sua família também. Capítulo 8, versos 14 e 16. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Irmãos, todos foram alcançados pela obediência. Capítulo 9, versículo 1 apenas. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, isso são coisas que nós precisamos olhar. Tem modelos positivos na palavra de Deus. E como nós vimos, o primeiro texto que nós abrimos aqui de 2 Timóteo, tudo isso está na Escritura. E ela é apta para a educação, para ensino. E nós precisamos buscar no lugar certo. A segunda família, a família de Abraão, fé e proteção. Abraão teve toda aquela situação de prova, ele foi levado à prova. E Abraão é aquele que teve que levar seu filho para o sacrifício. E ele passou no vestibular de Deus. Ele esteve ali, ele confiou em Deus. Ele foi obediente, ainda que poderia perder o filho. Meu Deus do céu, que tragédia seria, como que ele ia voltar? Eu fico pensando, como é que ele ia voltar, explicar para sua esposa: olha, eu matei o nosso filho lá em oferenda ao nosso Deus. Difícil isso, mas ele foi obediente, porque ele sabia que de alguma forma Deus iria cuidar da situação. Como? Não sabemos, irmãos. Por isso que eu digo, dias atrás eu não sabia como eu ia resolver a minha situação, eu não tinha como resolver. Eu tinha tomado decisões precipitadas e Deus já tinha cuidado de detalhes. Bastava buscar ajuda, ter um coração humilde. Não ficar sozinho em casa, morrer dentro de casa, por favor. Busquemos ajudas, tenhamos um coração dilatados, observemos aquilo que Deus tem mostrado através da sua Escritura, através da sua palavra. Então, Abraão foi aquele que teve a sua prova lá diante de Deus com Isaac. Mas ele foi um homem que, assim como Noé, ele também era um homem de fé, tanto que ele é conhecido como o pai da fé. Está lá em Hebreus, né, entre os heróis da fé, está lá Abraão. E o interessante, irmão, se nós olharmos que Abraão, através da vida de Abraão, Deus preservou seu sobrinho Ló, quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Abraão, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, mas se tiver tanto... O Senhor falou: não vou destruir. Se tiver tanto, foi diminuindo. Falou: se faltar 5 para 50. E Deus mostra para ele. E aí então Deus tira aquelas pessoas. Daí a consequência, irmãos, de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida santa diante do Senhor. É assim que o Senhor requer de nós, uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus. Terceira família positiva aí, a família de Jacó, perseverança e amor. Jacó foi aquele que lutou ele serviu durante 7 anos seu sogro Labão, por causa do seu amor por Raquel. Depois disso foi enganado. O lobão Labão, enganou ele mais uma vez, e ele ficou mais 7 anos. Muitas vezes nós até nos esforçamos um pouquinho para conquistar nossas esposas. Depois nós temos nossas esposas em casa, nós a desprezamos. Irmãos, aqui a gente vê um homem que realmente teve todo o esforço, teve todo o empenho, ele lutou durante 14 anos servindo o seu sogro.
mesmo depois do engano, mas ele persistiu. E aí então ele valorizava, ele amava sua esposa. Quando os irmãos de José trouxeram a túnica de José, ele reconheceu, ele também chorou amargamente a morte de seu filho. Isso mostra que ele também tinha amor por filhos, não apenas pela sua esposa, mas ele também tinha amor por filhos. E aqui eu digo, irmãos, a questão de filhos é importante, nós entendermos que nós precisamos também entrar no mundo dos nossos filhos, entender. Eu não estou dizendo aqui que é para nós deixarmos nossos filhos entrar por caminho de pecado e se perder, não é nada disso, mas nós também darmos uma margem para os nossos filhos, porque nossos filhos vão errar, porque quando nós não sabíamos todas as coisas, nós também errávamos, nós também, para tentar acertar, eu não posso hoje cobrar do meu filho que tem 4 anos, que ele faça exatamente como a outra de 8, não posso cobrar que essa de 8 faça exatamente como a 19, cada um tem as suas dificuldades, suas limitações, eu preciso entender isso. E mesmo eu hoje, com meus 51, ainda tenho algumas dificuldades. Imagine nossos filhos que estão tentando, eles querem de alguma forma aprender, eles querem fazer. E eles precisam ver modelos. E nós precisamos ser modelo para os nossos filhos. Que Deus nos ajude, irmãos. Quarta família positiva aí. Família de Moisés, união e liderança. Moisés também teve uma situação bem difícil. Se nós olharmos, como que foi a vida de Moisés, nós vamos pensar, puxa vida, ele tinha tudo para ser um revoltado, Moisés teve uma situação que ele, quando sua mãe teve ele, não pôde criar ele ali no meio do seu povo, porque havia uma perseguição, a mãe teve que colocar ele naquele cesto e soltar ele no rio, mas Deus já tinha tudo planejado, e o plano de Deus não falha, como nós vimos lá no livro de Jó, estava tudo pronto, foi adotado pela filha de Faraó, e aí então Deus começa a trabalhar na vida de Moisés, e Moisés tinha suas dificuldades, e eu digo para os irmãos, esse texto gostaria que os irmãos abrissem o texto de Êxodo, apenas no capítulo 4, versos 10 e 11, quando o Senhor chamou Moisés, Êxodo capítulo 4, versos 10 e 11, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Irmãos, esse texto aqui me trouxe um consolo, porque a minha dificuldade em compartilhar é grande, os irmãos sabem disso, eu tenho confessado, mas eu pude ver que Moisés, ele foi capacitado por Deus, e ele foi aquele homem que Deus usou para levar o povo à travessia do deserto. Ele foi aquele homem que enfrentou Faraó durante todas aquelas dificuldades, e Deus usa um homem desse. Então, irmãos, se você tem alguma limitação, e nós estamos especialmente nesse período em que estamos precisando de homens que se comprometam com o ministério, importante, se você ainda tem algum ponto, alguma dúvida, você fala, mas eu tenho uma dificuldade nessa área ou naquela, se Deus tem colocado pesado no teu coração, Ele vai te capacitar, busca o Senhor, ora o Senhor, e Ele vai te capacitar. Então esse é um texto que nos ajuda, e a gente vê que Moisés, ao lado de sua família, foi um grande líder, e todos gozavam da união. Moisés foi para nós um grande exemplo, irmãos. Com toda a sua dificuldade, com toda a sua limitação, ele ainda continuava seguindo e obedecendo ao Senhor. Em determinados momentos, ele chegava ao ponto de dizer, Senhor, eu estou para desistir desse povo, mas eu sei que esse povo é um povo que o Senhor tem cuidado. E ele seguia adiante. E a quinta família aí, quinta e última família das positivas aí, a família de Lázaro. Uma família de acolhedores, uma família que o próprio Jesus deu testemunho. Quando Jesus chegou e Lázaro já estava morto, Jesus chorou a morte de Lázaro. Irmãos, que mensagem traz esse texto? A gente vê que o próprio Jesus deu testemunho deste homem. E nós temos suas irmãs, Marta e Maria. E o maior testemunho que eu gostaria de deixar para os irmãos, acerca de obediência, é o testemunho do próprio Filho de Deus, do próprio Cristo, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos,
Não tem exemplo maior do que esse para nós mostrarmos em termos de exemplos positivos. Então, eu gostaria que os irmãos, a gente pudesse fazer um apanhado, uma conclusão de tudo que a gente viu, desses exemplos positivos e negativos. Tá? Então, para concluir, irmãos, eu gostaria que a gente relembrasse o texto lá de 2 Timóteo 3,16. Tá? Vamos relembrar esse texto. Agora nós vamos ler o 16 e o 17. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, se você ainda não tem filhos, se você pretende ter filhos, aqui está a instrução. E uma boa obra, que eu diria sem medo de errar, é nós cuidarmos bem da nossa família. Então, se até aqui você se assustou um pouco com esses exemplos e ficou impactado, eu diria para vocês, amém, a esperança para nós. E eu me uno a você, irmão. Observando todas essas passagens, nós podemos ver o quanto o pecado é danoso, o quanto é grande o prejuízo que nós sofremos quando nós desobedecemos a Deus. Se nós olharmos desde o começo, lá de Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, vieram as consequências. Será que comigo vai ser diferente? Ah, não, mas Deus, comigo Ele vai tratar diferente. Deus me ama mais, não é possível, né? Não, irmãos, Deus não tem filho preferido. Então foram vários exemplos negativos. Nós não podemos subestimar a ação do pecado. O pecado é danoso, sim. Nós precisamos, mais rapidamente possível, nos livrar dele. Eu estou tentando, eu não estou conseguindo, buscar ajuda. Buscar instrução, primeiramente, no lugar certo, na palavra de Deus. Como nós vimos, ela é o nosso referencial. Ensinar nossos filhos no caminho em que deve andar, como diz lá o provérbio, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Buscar ajuda. Nós não somos um membro isolado, irmãos, nós somos membro de um corpo. E é para isso que Deus nos colocou no corpo, que é para nós nos ajudarmos uns aos outros. Nós orarmos uns pelos outros, nós temos o nosso coração dilatado em prol do pecado, em prol de ajudar o nosso irmão que está em dificuldade. Olharmos para os modelos positivos que nós vimos essa noite, como Noé, Abraão e outros, né? E principalmente olhar para Cristo. Irmãos, muitas vezes eu ouço de irmãos por aí, no trabalho, em conversa, eu estou saindo lá da minha igreja. Ah, é, irmão, por quê? Ah, não, o pessoal lá é muito isso, o pessoal é muito aquilo, o pessoal... Mas espera aí, você vai lá por causa do pessoal, você vai por causa de Cristo. Então nós precisamos olhar para Cristo. Dificuldade, irmãos, todos os lugares nós vamos ter. Tem irmãos que são mais fáceis, tem irmãos que são mais difíceis, mas quem diz que eu sou fácil? Eu não sou louco de entrar por esse caminho, de me enganar, e aí isso é enganar a mim mesmo, dizer, não, mas eu sou tão tratável, eu sou tão... Só Deus é que sabe, e os irmãos que me toleram, né, que usam de misericórdia comigo muitas vezes. Temos errado por desprezar a palavra de Deus, ou apenas ouvir sem praticar. Precisamos ser praticantes, operosos da palavra de Deus. Temos mais reverência com relação à palavra de Deus. Temos mais reverência durante o culto, com relação ao horário de chegada. Vamos atentar, irmãos. Parece uma coisa tão simplesinha, tão, puxa vida, mas quando a gente chega mais cedo, às vezes nós não temos muitas oportunidades de encontrar os irmãos. Não é sempre que a gente tem oportunidade, às vezes rara são as oportunidades que a gente encontra os irmãos. A gente sabe que todo mundo trabalha, todo mundo tem suas ocupações, mas a gente quer chegar aqui na igreja, quer conversar um pouquinho. Mas é importante eu já me colocar diante de Deus antes do horário, poder chegar aqui no horário, antes do horário, se possível, estar presente, ter um momento de oração, ter um momento de aquietar. Tudo isso vai ser importante. Tudo isso para a glória de Deus, mais importante de tudo. E uma aplicação, gostaria de fazer uma aplicação bem rápida, a respeito de tudo que nós vimos nessa noite. Gostaria de deixar algumas perguntas, primeiramente para os pais e depois para os filhos. Então, pais, e eu me incluo nessa, onde você e eu
temos buscado modelos para instruir a minha e a sua família? Onde que nós temos buscado modelos, irmãos? Será que nós temos procurado aí os coach, né, que agora está na moda? Será que nós estamos procurando aí livros de autoajuda? Pessoas que têm PhD em cuidado de família? Ou nós temos buscado esses exemplos que nós vimos aqui, que está tão claro para nós, tão explícito, de maneira que não precisa nem de desenhar, né? Está tudo prontinho. Segunda pergunta: a Bíblia tem sido de fato a nossa referência, a nossa regra de fé e prática? Será que tem sido mesmo de fato e de verdade, irmãos? É um ponto que me fez corar de vergonha. Preciso buscar mais ajuda para cuidar enquanto dá tempo, porque ainda tem 2 pequeninos aí que precisam de mim. E tem uma outra mais velha que também precisa de ajuda. E a terceira pergunta: você e eu temos sido modelos positivos para os nossos filhos? Se ainda não estamos sendo, irmãos, essa noite é uma noite propícia para nós recomeçarmos a nossa família. Voltar para casa, rever esses textos. Se alguém quiser, depois eu tenho todos eles anotadinhos, eu tenho impresso essa pregação, eu passo para algum irmão quiser. E nós temos instrução de sobra na palavra de Deus. O que falta é nós termos o cuidado de vasculhar, de buscar essa ajuda na palavra de Deus. E se tiver dificuldade ainda, não ter dificuldade em buscar ajuda com os irmãos. E agora eu gostaria de também deixar para os filhos, especialmente os mais jovens, né? Meu jovem, onde você tem posto a sua confiança? Onde que você tem depositado a sua confiança? Será que é na sua força? Ah, eu consigo. O Cezão já está meio ultrapassado aí, né? Se eu correr com ele aí, eu deixo ele para trás, é fácil. Difícil é você se sair de uma enrascada depois que você está no meio dela. Então não confie em si próprio, confie em Deus. Comece a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Comece a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Eu digo para vocês, os modelos que nós temos, os exemplos que eu citei agora há pouco, de José, de Samuel, de Daniel, são exemplos que servem para vocês jovens. Segunda pergunta: você tem honrado seu pai e sua mãe, como a Bíblia nos diz, nos ensina? Seja honesto. Você tem honrado pai e mãe? A Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Muitos jovens estão perdendo a vida cedo demais. Nessa minha missão aí de bombeiros, não é difícil a gente ir em ocorrência, que está lá o pai e a mãe chorando a morte de jovens, 17, 18, 20 e poucos anos. Caminho errado, escolhas erradas, afastamento do caminho de Deus. E eu digo para vocês, não raro eu ouço da mãe dizer: foi criado na igreja, abandonou a igreja e foi para o mundo, e agora eu pego meu filho nessa situação. Muito triste, irmãos. Mas enquanto a vida, há esperança. Não podemos jamais desistir dos nossos filhos. Outra pergunta aí para os jovens: você tem almejado usar os dons que Deus te deu para a glória dele ou para se dar bem na vida? Outra pergunta. Deus tem dado dons, jovens, para você ser inteligente na escola, você conseguir boas notas, para você muitas vezes até ser um destaque lá na escola. Mas é Deus, não esqueça, é Deus quem te deu esses dons. É Deus quem te deu. E você tem usado para a glória de Deus? Ou você tem usado isso para benefício próprio, para se dar bem na vida, para ser o melhor da escola, para ser simplesmente um destaque? Pense bem. E a última pergunta aí para os jovens, especialmente nessa semana: você tem almejado envolver-se mais com o reino de Deus, tornar-se um oficial na igreja de Deus, ou apenas ser um profissional de sucesso? Uma boa pergunta, irmãos. Você tem almejado envolver-se mais com o reino de Deus, tornar-se um oficial na igreja de Deus, ou apenas ser um profissional de sucesso? Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça,
e tudo mais vos será acrescentado. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jovens, pais, nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meus jovens, como eu disse agora há pouco, como será o futuro aqui na igreja? Você já parou para pensar? Quem estará aqui? Quem sabe daqui 15, 20 anos, pregando a palavra do Senhor? Como eu já disse, não vai descer uma espaçonave. Agora é hora de descer os presbíteros, né? Põe um aqui, outro lá, outro. Não. É formado aqui, de vocês, jovens, vão sair aqui dessa igreja. E se Deus está falando ao teu coração, meu querido jovem, nessa noite, atente para falar de Deus. Atente, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que possamos ter jovens comprometidos com o verdadeiro Evangelho de Cristo e comprometido com a igreja local. Esse é um pedido que eu faço, especialmente para os jovens. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a seguirmos os modelos positivos que nós vimos aqui nessa noite, sermos modelos positivos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, e que possamos ser obedientes à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, diante da Tua palavra que ouvimos nessa noite, Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor continue trabalhando essas Tuas verdades no nosso coração. Continue, Pai querido, lavando a Tua igreja como tem sido com água pela palavra. Continua, Senhor meu Deus, levando cada um de nós a um profundo e verdadeiro arrependimento, uma volta para o Senhor. Dá, Senhor meu Deus, a cada um de nós um coração manso e humilde, como o Senhor tem prazer, Pai. Como a Tua palavra diz, que o Senhor não rejeita. Conceda-nos, Senhor, um quebrantamento verdadeiro, Pai. Não permita, Senhor meu Deus, que nós estejamos apoiados em nós mesmos. Não permita, Senhor meu Deus, que nós nos apoiemos em coisas ou em pessoas, mas que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor, Pai. Como precisamos, Pai querido, como precisamos do Senhor para instruir a nossa família, para sermos modelos, Pai, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Até aqui nós tentamos, Pai, mas não conseguimos. Por isso eu te peço, nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos verdadeiramente modelos positivos para os nossos filhos. Ajude os nossos filhos também, Senhor, a buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Ajude os nossos filhos que estão nas dificuldades, Pai. Ajude nossos filhos, Senhor meu Deus, que muitas vezes estão tendo tantas dúvidas, Pai. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, onde o mundo tem oferecido coisas tão coloridas para tentar distrair os nossos filhos, e muitos deles estão se distraindo com essas cores, Pai. Mas nós sabemos, Senhor meu Deus, que a Tua palavra diz para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que devem andar, e a promessa do Senhor é que eles não vão se desviar ainda quando estiverem velhos, Pai. Ó, Senhor, nos ajude, Pai, a entendermos que a Tua palavra é verdade, Pai. Que o Senhor é fiel para cumprir todas as Tuas promessas, que o Senhor é poderoso verdadeiramente para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Nos ajude, Pai querido, a cada dia mais a não confiar nos nossos braços fortes, a não confiar na nossa sabedoria, Pai, não confiar nos nossos jeitos, na nossa maneira de tratar as coisas, mas que em cada detalhe da minha vida, Pai, eu possa entregar ao Senhor e confiar em Ti, Pai. Ó Senhor, visita cada cantinho do meu coração que ainda tenta esconder algum pecado do Senhor, e tira, Pai, isso tudo para a glória do Teu nome e para o bem de cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.